Fala Joe, fala Jonah. Nosso resumão sobre intemperismo e erosão, nossa live de hoje. Foi muito legal a live, vocês participaram bastante. Gostei das respostas dos desafios, que eu estava inspirado nos desafios. Já vai render ponto para vocês, com certeza, vocês merecem. E falamos hoje de intemperismo e erosão. Os diferentes agentes do intemperismo, como eles agem, aonde eles agem e por que existe uma diferença entre um agente e o outro. Tá? Definimos aí o que é intemperismo, o que é erosão. Então vimos que intemperismo é um desgaste sofrido por um material, que pode ser físico ou químico. Lembrando que intemperismo químico envolve uma reação química, por exemplo, a água dissolvendo uma rocha, ele acontece de modo mais igual no ambiente todo e vai gerar formas mais arredondadas, mais suaves, intemperismo químico. O intemperismo físico gera formas mais abruptas, mais grosseiras, mais angulares. Tá? Vai acontecer mais em climas secos, não depende da água. A água faz intemperismo físico também, mas ela faz o químico junto. O intemperismo físico é mais a quebra da rocha, por dilatação, por exemplo, diferença de temperatura, ou alguma queda. Tá? Alguma abrasão, tipo uma lixa, isso é o físico. O químico é um desgaste da rocha, uma coisa mais suave nela inteira, tá certo? Erosão é o transporte. Quando você intemperiza, você quebra a rocha, você gera pedaços menores, e esses pedaços menores são transportados. Pode ser pelo vento, pela água, enfim, né? Vários agentes também transportam os sedimentos que são resultado do intemperismo. No meio ambiente, tanto o intemperismo quanto a erosão podem ser causados pela água, vento, temperatura, gelo e os seres vivos. Então na live a gente falou desses 5 agentes de intemperismo e erosão. Vale a pena dar uma olhadinha lá, a live foi muito boa. Tá? Dessa maneira então a gente cria os solos, a gente modifica o meio ambiente com o passar do tempo. O que fica de importante aqui dessa live, pessoal, que vale o asterisco? Água é o principal agente de intemperismo, ela vai causar intemperismo físico e químico. Se água é um agente forte de intemperismo, você pode crer que em climas úmidos, onde tem mais água, o intemperismo, o desgaste do relevo vai ser muito maior. Tá? Vento, como causa intemperismo e erosão? O vento causa principalmente com a abrasão. O vento muito forte, constante, carrega as areias, tal, que vão desgastar o relevo, desgastar as rochas por abrasão mesmo. Essa areia vai desgastando a rocha com o tempo. Locais secos, ele é muito mais importante do que a água, tá? Mas locais úmidos ele acontece ao mesmo tempo. Temperatura, como funciona? Por dilatação. Quando você tira um gelo e bota num copo d'água, o gelo racha na hora, se a água estiver quente, por causa da diferença de temperatura, o choque térmico. Mesma coisa em ambientes onde a temperatura varia bastante, por exemplo, desertos, né? Que de noite pode chegar a quase 0 graus e de dia quase 40. Com o passar do tempo, as rochas vão se dilatando, contraindo, elas vão fraturando e vão se quebrando em pedaços menores que depois são transportados pelo vento ou por alguma chuva. O gelo, o que ele faz no ambiente? O gelo faz um intemperismo físico muito forte, ele vai raspando a rocha como se fosse um ralador, né? Ele vai levando esse material vale abaixo, um jeito muito mais devagar do que a água, mas muito forte também nos locais que tem um clima muito gelado, que deixam as geleiras acontecerem. Tá? E os animais? Os animais, seres vivos ou plantas, também desgastam. A gente tem exemplo aí de raízes de plantas, de galhos de árvores, formigas, o próprio ser humano, que vai modificando a paisagem. Então, o que interessou aqui hoje foi a gente conseguir fazer a relação entre paisagens diferentes e agentes de intemperismo. Paisagens úmidas, intemperismo com água, químico e tal. Como que os rios podem desgastar a paisagem e assim vai. Paisagens secas, intemperismo com temperatura, com vento, resultados diferentes, mais angulares, fraturas mais abruptas, né? Aonde que isso pode acontecer? Locais mais secos, caso da Caatinga no Brasil, ou grandes desertos. Então o que a gente fez aqui foi relacionar agentes do intemperismo com a paisagem onde eles ocorrem e o que isso resultaria na evolução dessa paisagem. Ficou muito legal, vocês fizeram perguntas muito boas, adorei e vale a pena ver a live, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, se cuidem e nos vemos em breve.